O seu objetivo é fazer 10 mil reais no mês, fica comigo nesse vídeo aqui. Eu encontrei esse americano que ele fez um vídeo muito interessante mostrando um processo que ele vê para a pessoa fazer os seus primeiros 10 mil reais utilizando a internet. É um vídeo, por mais que ele seja americano, ele serve perfeitamente para a nossa realidade aqui no Brasil. Beleza? Vou dar um play aqui, vamos ver o que ele vai falar para a gente. Mas não sabe qual caminho tomar? A maioria das pessoas segue o caminho tradicional. Elas vão à escola, estudam muito para as provas, tiram boas notas, vão para a universidade e depois arranjam um emprego tradicional. Lamento estourar sua bolha, mas a pessoa média ganha 63.795 dólares por ano, de acordo com os dados. Aqui já é interessante, né, que ele fala que aquele caminho tradicional, né, e eu durante muito tempo eu acreditei nesse caminho tradicional, né? Eu achava que eu tinha que ir estudar, ir para a faculdade, percorri esse caminho, né? Assim que eu resolvi qual faculdade que eu ia fazer, eu fui lá, fiz faculdade, fiz pós-graduação. Enquanto eu estive nesse caminho, eu não consegui chegar aí a essa renda dos 10 mil reais por mês, né? O caminho tradicional. Ele dá um exemplo sobre renda média aqui dos Estados Unidos. Eu até pesquisei sobre a renda média aqui do Brasil e fala que você dá um Google aí, você vai ver que eles falam que é um pouco mais de 3 mil reais. Eu acredito que é até menos, né? Porque essas médias eles pegam ali salários de pessoas que ganham 100 mil reais e comparam com a pessoa que ganha o salário mínimo. Então, se for olhar, a maioria da população brasileira está bem abaixo aí dos 3 mil reais, né? Eu vejo que o 10 mil, né, é algo que quando você não tem, ele é o objetivo principal. Durante muito tempo, meu objetivo era esses 10 mil, né? Dados mais recentes da administração do Seguro Social. Isso equivale a 5.316 dólares por mês, bem longe da sua meta de 10 mil por mês. Pior ainda, esses dados incluem pessoas que estão no jogo há tempos. Então, se você está começando aos 20 anos, provavelmente ganhará muito menos de 5 mil por mês se seguir esse velho caminho. Mas digamos que de Tem esse detalhe também, né? Que quando você está iniciando, principalmente quando você sai ali, até da faculdade mesmo, você já está um pouco mais velho, dificilmente você vai conseguir saindo aí já ganhando um bom salário, né? A não sei que você esteja um bom QI, né? Quando a gente brinca do QI, que é o quem indica, né? Porque fora isso, dificilmente você vai conseguir esse salário, principalmente aí dependendo da região que você está. Claro que se você tiver próximo às capitais do Brasil, né, você tem uma chance maior. Mas fora das capitais, é um salário que eu vejo que é bem difícil de se alcançar no mercado tradicional. alguma forma você tire a sorte grande e consiga um emprego normal que lhe pague 10 mil por mês. Talvez você se torne um médico ou um advogado de destaque. Parece ótimo, certo? Bem, vamos devagar. Você ainda estaria trocando seu tempo e liberdade por esse salário. Era esse o caminho que meus pais esperavam que eu seguisse. Eles acreditavam se tratar do único caminho para o futuro seguro. Talvez alguns de vocês estejam sentindo a mesma pressão, pois seus pais esperam o mesmo de vocês. Entretanto, no fundo, você Aqui eu vejo também que não é nem só os pais, né? Eu acredito que às vezes a gente mesmo se coloca nessa pressão, né? Principalmente com o mundo da internet hoje em dia, com o Instagram. A gente faz um comparativo muito grande, a gente vê pessoas falando que está ganhando milhões lá, enquanto a gente está trabalhando o mês todo ali para ganhar um salário que muitas vezes a gente não está satisfeito. Eu vejo que hoje isso está até pior do que antigamente com a pressão que tinha dos pais, né? Antes eram os pais falando, você tem que estudar, você tem que ir para a faculdade, você tem que ter um bom emprego. Hoje, além de você poder ter essa pressão, tem a pressão que a gente mesmo coloca, né? Que é essa pressão aí externa, né? Vamos dizer assim, principalmente das redes sociais. crê que deve haver uma maneira mais rápida de ganhar mais de 10 mil por mês com mais liberdade. E é exatamente aí que entra o novo caminho. Não se preocupe, sei que tá parecendo que vou apresentar um discurso de vendas, mas não vou tentar lhe vender nada. Por isso, pode ficar relaxado. Você pode seguir esse caminho gratuitamente e a forma como você percorrerá dependerá de você. Muitas pessoas bem-sucedidas, como Stephen Bartlett, Joey Fazer e Ali Abdaal, já estão seguindo esse caminho, mas não estão necessariamente falando sobre isso. Também não importa a sua idade, pois Aqui é interessante que ele dá alguns exemplos aqui que são de profissionais americanos, né? Inclusive algum deles ali eu até sigo, eu vejo que é bem interessante você seguir esses perfis dos Estados Unidos, porque alguns realmente eles conseguem ditar algumas tendências, mas se você pegar o modelo que ele vai passar aqui, ele é claramente aplicado à maioria das pessoas que você vai ou que você acompanha hoje na internet.
pois você pode mudar para esse novo caminho, independente de que estágio do caminho tradicional esteja atualmente. No entanto, quanto mais demorar, mais difícil fica dar esse salto. Por quê? Bem, à medida que você segue por esse caminho habitual, a vida começa a acrescentar mais coisas, sabe? Como um financiamento, um casamento, filhos, tudo isso. Não me entenda mal, você ainda pode mudar o percurso a qualquer momento, mas acredite, é muito mais fácil se você fizer isso o quanto antes. Deixei a escola sem dinheiro. Isso aqui é muito real, né? Eu pego pelo meu exemplo, hoje eu já tenho 37 anos, sou casado, tenho 3 filhos. Por mais que eu trabalhe em casa hoje, essa rotina de você ter uma família, você ter que dar atenção aos seus filhos, ao mesmo tempo que pode ser um motivador a mais, né? No meu caso foi esse motivador a mais para me sair da CLT e poder empreender no digital, tem esse fator também do tempo, né? Eu vejo que o tempo, quando eu era solteiro, vamos dizer assim, eu poderia ter aproveitado muito mais. Não adianta ficar falando se aqui, o que devia ter feito ou não, mas se eu tivesse aproveitado melhor o tempo, com certeza eu poderia ter resultados muito melhores hoje, no momento atual da minha vida. Dinheiro ou qualificação. Por isso, fui forçado de cara a seguir esse caminho e acredito que essa é uma das principais razões pelas quais me tornei um milionário aos 20 anos e pude acumular essa riqueza desde então. Espero que você esteja convencido de que vale a pena conhecer esse novo caminho para ganhar mais de 10 mil por mês. Então, deixe-me detalhar as 3 etapas envolvidas. O primeiro passo é consumir. Acredite ou não, você não sabe tudo. Se você acha que sabe, então é iludido e arrogante. Então, qual é a solução para isso? É simples. Consumir conhecimento. Pense da seguinte forma. É como reunir recursos no Minecraft. Você precisa dos materiais certos para construir, sobreviver e, por fim, conquistar. Porém, o sistema educacional nunca ensinou como encontrar informações que valham a pena consumir. Não é tão simples quanto ler um livro chato ou fazer uma pesquisa rápida no Google. Aqui vão alguns conselhos. Antes mesmo de ligar o computador, você precisa identificar o que deseja aprender e precisa ser algum tipo de habilidade de alta renda. Alguns exemplos que me vêm à mente são edição de vídeo, vendas de alto ticket, web design, programação, design gráfico e copywriting. Sinceramente, tem muito. Interessante que essas profissões todas que ele falou aqui, eu vejo que se encaixa exatamente para o nosso perfil hoje aqui no Brasil, né? Por mais que ele esteja fazendo um vídeo lá voltado ao mercado americano, o Brasil aqui se encaixa perfeitamente. E principalmente essas profissões aqui, como editor de vídeo, design, por mais que hoje tem várias pessoas no mercado, mas bons profissionais mesmo, e aí esse bom vai até além da habilidade técnica, às vezes é até questão da comunicação, da habilidade de lidar com outras pessoas. Isso hoje é muito difícil de você achar bons profissionais, né? Profissionais mais completos. Aquela pessoa que vai fazer uma live com você, ela sabe conversar, ela sabe fazer um bom briefing, sabe fazer uma boa reunião. Tá cada vez mais difícil, né? Principalmente eu vejo aqui o seguinte, a pessoa ela pensa assim, eu vou trabalhar com a internet. Aí o que ela acha? Ela assim, vou trabalhar com a internet porque eu não preciso lidar com ninguém, eu vou trabalhar sozinho na minha casa. E aí que é um erro muito grande, né? Porque a todo momento a gente está se comunicando. E quem não sabe fazer uma boa comunicação, muitas vezes fica para trás até de outras pessoas que sabem até menos. Então, às vezes você sabe uma dessas profissões aqui, você tem uma habilidade muito grande, mas a principal, que é a de comunicação, você não tem. E aí como que você vai transmitir o seu conhecimento, passar para outras pessoas que você é um bom profissional, se você não se comunica bem? Muitas por aí. Basta escolher uma para a qual você sinta que já tem um dom natural. É sempre mais fácil aprimorar um ponto forte do que trabalhar num ponto fraco. Após delimitar o assunto, essa área se tornará o seu foco. Agora, você precisa de tempo para procurar fontes confiáveis. Sou meio suspeito, mas acho que o melhor lugar para fazer isso é no YouTube. Encontre alguns especialistas confiáveis com grande público. Assista aos vídeos deles e anote um ponto principal. Você precisa extrair as principais informações, não copiar a história de vida deles. Pergunte-se, que ideia essa pessoa está de fato defendendo e que lição está por trás da sua história ou experiência. Após fazer isso e ter boas anotações, eu analisaria o tipo de pessoas que estão assistindo e se envolvendo com esse conteúdo. Se perceber que elas têm uma comunidade forte, se envolva com elas. Eu até faria um esforço extra e diria para ir ao Reddit ou ao Discord. Assim, você poderá se conectar com pessoas que são apaixonadas pelo mesmo nicho que você. Interaja com eles, faça perguntas e aprenda com suas experiências. Garanto que participar desses tipos de grupos lhe dará uma visão adequada das lutas reais que as pessoas estão enfrentando, o que é muito mais valioso do que assistir apenas aos vídeos dos criadores. Uma coisa é aprender. Isso aqui é interessante também que ele fala, que é o seguinte, o YouTube hoje ele é uma das principais fontes de você fazer pesquisas, né? Antes era muito o Google, você ia no Google, fazia uma pesquisa ali, entrava em algum site. Isso acontece hoje, mas o YouTube ele tá muito mais forte. E uma coisa também que eu achei muito interessante, que ele fala aqui, que eu uso muito, é você olhar os comentários. Nos comentários dos vídeos, as pessoas deixam relatos reais ali, às vezes passa as dificuldades que elas estão enfrentando. Então você consegue entender mais sobre a pessoa, sobre o tipo de conteúdo que ela está consumindo, sobre o mercado que você está estudando ali. E é muito interessante também
também, igual ele citou duas comunidades aqui, que é o Discord e o Reddit, que são o quê? São sites onde as pessoas estão ali trocando ideias, estão fazendo perguntas e outras pessoas estão respondendo. Então é muito interessante você se inteirar disso, né? Porque a primeira etapa que ele falou é você consumir. E não tem como você gerar conteúdo, por exemplo, se você não consumir conteúdo. Então, o princípio básico de qualquer coisa que você vai fazer, mesmo que você não queira gerar conteúdo, se você vai desenvolver um produto, se você vai ajudar uma outra pessoa a desenvolver o produto dela, se você vai trabalhar com edição de vídeo, design, a parte do consumo de conteúdo, ela é muito importante, né? A partir do momento que você começa a consumir conteúdo, que você vai aprimorando suas habilidades. Aprender com os principais criadores online, mas quando você mergulha nessas comunidades, você tem um lugar na primeira fila para ver o que realmente está acontecendo, o que lhe dá acesso a um conhecimento inestimável. Confie em mim, isso será muito útil mais tarde. Mas fica um alerta, pode ser bem fácil cair na armadilha de acompanhar só uma pessoa ou mesmo assistir apenas os vídeos do YouTube. Se quiser tirar o máximo de proveito disso, você precisa consumir de uma variedade de pessoas e meios diferentes. E em outras palavras, você não deve mesmo se afastar dos livros. Sou um grande fã de livros, eles são um atalho para a experiência da vida de alguém. Mas, como sou disléxico, às vezes ler um livro inteiro pode ser bem árduo. E é por isso que eu sou a favor desses guias short form. Para mim, o short form é Aqui é o seguinte, ele fala uma coisa também que é interessante, é o seguinte, eu vejo que, por mais que ele fala, você tem que acompanhar várias pessoas, eu acredito que quando você começa a estudar algo novo, de fato, é bom você ver várias pessoas diferentes, mas depois que você já vê ali como que os comunicadores, quem está gerando conteúdo do tipo de assunto que você está buscando, eu vejo que a partir do momento que você quer aprender algo, eu não vejo muito interessante você seguir muitas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui sobre edição de vídeo. Se você quer aprender edição de vídeo, você vai no início, você vai começar a pesquisar e você vai ver várias pessoas mostrando edições de vídeo, formas de editar, os melhores editores. Eu acredito que o ideal é você escolher ali uns 2, 3 que você vai seguir, que você gostou da comunicação, que é muito importante, né? Você se identificou com os valores da pessoa, com a forma que ela fala, e a partir disso aí, você escolhe 2, 3 pessoas e segue somente essas pessoas, porque senão você vai se perder, porque cada hora tem uma pessoa falando uma coisa, você acaba se perdendo ali. E outra coisa muito importante também é a questão dos livros, né? Eu acredito que vários conhecimentos que a gente vê hoje na internet, e às vezes acha até que é original, né? Às vezes você olha assim, a pessoa fala assim, nossa, como que essa pessoa é inteligente, que ela é muito original, ninguém copia ela. E você vai ver que de fato, muito provavelmente ela tirou aquele conhecimento dela de um livro. E como você não lê, aquilo acaba para você sendo algo original. Inclusive tem um livro muito interessante que eu recomendo, que é o... Não sei, esqueci o nome do livro, eu tô lendo ele. Lembrei. É o livro de Roube como um Artista. É isso mesmo, Roube como um Artista. Ele mesmo fala, né, que a originalidade é um plágio não detectado, né? Então, como existe várias pessoas gerando conteúdo aí, você acha que ela está gerando um conteúdo original, muito provavelmente ela tirou aquele conteúdo de algum lugar e, óbvio, adaptou a forma dela falar. Mas o livro, principalmente como num país igual o nosso, que a grande maioria das pessoas não lê, se você, a partir do momento que você começar a consumir conteúdo de livros, você vai ver que você vai estar na frente de muitas pessoas. É uma opção ideal para me aprofundar nos livros como um investidor inteligente e obter insights detalhados. Eles são o melhor serviço de resumo que existe e me permitem aprender com 5 livros no tempo que leva para ler um. Deixarei um link. Aqui ele está fazendo também uma publi, né, uma publicidade de um site americano de resumo de livros. A gente tem um aqui no Brasil também que é muito bom, que é o 12 Minutos. É um aplicativo que você pode usar ele de forma gratuita. Todo dia tem um resumo gratuito. Se você quiser assinar o plano lá, você tem acesso a vários outros resumos. Eu vou deixar o link aqui, eu acho que não tem nem link de afiliado, mas eu vou deixar o link do site aqui. Vale a pena conhecer se você quer ter acesso a resumos aí. E próprio YouTube também, você vai encontrar vários resumos de livro aí, que é bem interessante também. Link na descrição para que possa experimentar gratuitamente e ter um desconto de 20%. A segunda etapa é aplicar. Se quer ficar rico, você precisa aplicar as coisas que consome. Isso é muito importante, pois você precisa entrar no mundo real e testar o que aprendeu. A melhor maneira de fazer isso é consumir, depois aplicar, consumir um pouco mais e depois aplicar de novo. É um ciclo que só para quando você quer parar de progredir. Digamos que... E aqui que eu vejo interessante é o seguinte,
é consumir e aplicar. E aí um erro que eu já cometi durante muito tempo, que era o que? Era consumir e consumir. Eu não consumia e aplicava. Ou seja, aquela famosa frase do obeso mental, né? Então você vai criando obeso ali, você acha que tem que consumir mais e não aplica. Seja para gerar um conteúdo, seja para implementar uma estratégia, aprender alguma habilidade nova, você fica sempre consumindo, achando que tem que aprender algo novo, mas não parte para a prática, e, ou seja, você não aplica no seu dia, não aplica a partir do momento que você estuda, você vai criando ali obesidade. E uma das coisas que eu vejo que é muito importante também, que é perigoso nisso, que você começa a consumir e não aplicar. Mas a partir do momento que você consome, você já acha que está virando especialista em determinado assunto. Mas se você não aplicar, você ainda não é um especialista. E muito provavelmente na hora que você precisar aplicar, você vai ter dificuldade. Você vai criando na sua cabeça, achando que você já sabe. Ah, não, determinado assunto eu já estudei bastante, eu sei. Mas você ainda não aplicou. E isso fatalmente acontecia comigo, porque eu achava que já estava ali muito bem preparado para executar determinada tarefa, porque eu já tinha estudado bastante dela, mas pelo fato de não ter aplicado, acabava que na hora que eu realmente precisava aplicar, eu percebia, né, que eu não estava tão preparado ainda quanto eu achei que estava. Que você decidiu consumir conteúdo sobre programação. É hora de criar seu primeiro aplicativo simples. Parece assustador e, no início, o resultado será péssimo, mas tudo bem. Você precisa se dar permissão para fracassar. Mark Zuckerberg não criou o Facebook em seu primeiro projeto. J.K. Rowling foi rejeitada 12 vezes antes de publicar Harry Potter. E Beyoncé fez centenas de músicas antes do seu primeiro grande sucesso. Nas palavras do próprio Zuckerberg, os grandes sucessos vêm da liberdade de poder falhar. Assim que se sentir confiante o suficiente, comece a cobrar por suas habilidades. Se você edita vídeos, aceite alguns clientes que pagam menos no início e vá aumentando o valor. Veja bem, você só precisa conseguir 5 clientes que paguem 2.000 por mês ou 10 clientes que paguem 1.000 por mês por seu serviço de... Aqui eu vejo também que é interessante que ele fala dessa questão da habilidade de você poder falhar, né? E aí eu vejo que é um problema grande, que é meio que cultural, né? Que a gente aprende desde a escola que você não pode errar. Você faz a prova lá, quando você erra, sua nota é baixa. Ou seja, a gente é doutrinado a todo tempo que a gente não pode errar. E muitas vezes, quando a gente precisa começar algo novo, a gente vai errar. Quando eu comecei a gerar conteúdo para o canal aqui do YouTube, eu posterguei muito isso porque eu ficava com medo. Ah, mas que tipo de conteúdo eu vou fazer? E tem coisas que a gente só consegue perceber fazendo. Eu, por exemplo, eu não sei exatamente ainda qual o melhor formato de comunicação. Por isso eu estou testando. E isso, eu já errei várias coisas. Errei em título, errei em thumbs. Ou seja, por mais que eu já vinha estudando muito sobre isso, na prática é diferente. E o medo de errar muitas vezes trava a gente, mas tem determinadas coisas que não tem jeito, você tem que se permitir errar, porque é errando que você vai acertando. E é óbvio que é muito importante você não errar 2 vezes na mesma coisa, né? Procurar estar errando em coisas novas, né? de edição de vídeo, e você já terá atingido a meta de 10.000 por mês. Quanto melhor você se tornar, mais poderá cobrar e mais fácil será ganhar mais e mais dinheiro. Porém, esse é um jogo de retornos decrescentes, ou seja, as horas dedicadas ao aprendizado da habilidade no início terão mais impacto na sua renda do que as horas dedicadas depois. É igual a quando você começa a malhar, você consegue ganhos de iniciante. É melhor consumir e aplicar até chegar a um ponto em que não esteja percebendo um aumento no valor e pode cobrar pelos seus serviços. É assim que você saberá que alcançou o status de especialista. Durante esse período, não esqueça de anotar todos os desafios que enfrentar e os problemas que superar. Essas histórias se tornarão muito úteis para você no futuro. Acredite ou não, durante a fase de aplicação, o mais importante que você ganhará não é dinheiro, mas sim a experiência em si. Ao se tornar um especialista em uma habilidade de alta renda, pode ser muito fácil ficar preso a ela, negociando cada hora que você tem para ganhar 10.000 por mês. Mas lembre-se, a meta não é chegar a 10.000 e perder toda a sua liberdade. Em vez disso, recomendo fazer essas duas coisas. Primeiramente, comece a transformar sua habilidade de alta renda em um negócio real. Sei que pode estar pensando, já é um negócio, mas se você precisa trabalhar para gerar renda, então a verdade é que você tem apenas um emprego bem remunerado. Então, isso aqui é muito real que ele fala, que, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu saí do meu emprego CLT para trabalhar com a internet no modelo de prestação de serviço, né? E chega um determinado momento que, por mais que você crie estratégias diferentes, seja contratar pessoas para poder te ajudar, você vai estar limitado ali a estar vendendo o seu serviço, você está limitado às horas. Não tem como, por mais que você cobre mais pelo seu serviço, você vai estar limitado às horas. E eu vejo que é um caminho natural você partir para a internet, que é justamente o meu caso. Eu saí o primeiro ponto que eu queria fazer o quê? Eu queria sair do meu emprego CLT.
Então eu saí e comecei a prestar serviço, né? E aí, depois que você está prestando serviço, você vai melhorando sua habilidade. Qual que é o próximo passo? Você querer escalar isso. E não tem forma melhor de você escalar do que você começar a gerar conteúdos e vender o seu conhecimento, vamos dizer assim, através da internet. Como transformar uma habilidade de alta renda em um negócio adequado? Bem, conheço um cara que começou a editar shorts para YouTubers. Ele estava trabalhando sem parar, mas um dia ele cansou de trabalhar o tempo todo e de não ter liberdade para tirar férias. Então começou a anotar todas as etapas que tomaria para fazer os shorts, desde a maneira como selecionava os clipes, até a fonte que usava e a hora do dia em que publicava nas redes sociais. Ele não sabia disso na época, mas estava criando um sistema. Ele percebeu que não conseguia encontrar alguém para fazer todas as tarefas como ele. Porém, ele poderia dividir as tarefas em trabalhos separados, como editar vídeo, editar texto e postar. Assim, ele poderia encontrar pessoas bem menos qualificadas para as funções para ele, de modo a poder se concentrar no controle de qualidade e arranjar mais clientes. Você pode fazer isso com qualquer habilidade de alta renda. O sistema também se tornará muito útil para a próxima coisa que recomendo muito fazer: ensinar a outros sua habilidade de alta renda. Isso me leva à terceira etapa: educar. A maioria dos jovens milionários que tiveram sucesso recentemente fizeram fortuna ensinando outras pessoas. Estou falando de Iman Gadzhi, Ali Abdaal, Graham Stephan e a lista continua. O setor da educação está em expansão e acredito que todos que ganham um bom E aí, novamente aqui, ele fala, né? Eu até comecei a falar um pouco sobre isso, até adiantei aqui o que ele falou, mas é justamente a questão da educação, né? É você vender o seu conhecimento. Você pode observar aí pelo mercado hoje, a grande maioria das pessoas que hoje tem relevância na internet, ela vende alguma coisa e principalmente o quê? Algum tipo de conhecimento que ela tem. E eu vejo que é muito natural se você parte hoje a prestar algum serviço ou você tem algum conhecimento, é natural você fazer o quê? Você alcançar mais pessoas vendendo seu conhecimento. Por exemplo, a gente falou de edição de vídeo. Se você aprendeu a editar vídeos, por que não você não possa ensinar isso para outras pessoas que também querem iniciar no mercado de edição de vídeo? E são vários mercados que têm várias pessoas, todos os dias tem gente pesquisando formas de começar na internet, formas de ganhar mais dinheiro, como monetizar, como gerar conteúdo, ou seja, existem várias coisas que muito provavelmente você pode ajudar outras pessoas vendendo o conhecimento que você tem. E aqui eu vejo que é interessante também, às vezes as pessoas não, né? Nós, a gente tende a complicar demais. Você pode achar que você não tem nada para poder passar para ninguém, que você não tem nada para ensinar, que você não tem nenhuma habilidade. Talvez você possa não ter nenhuma habilidade técnica, mas muito provavelmente você passou por alguma dificuldade na sua vida. Seja talvez superando um divórcio, talvez superando uma traição, uma depressão, ou talvez crises de ansiedade. São dores que você já passou e você superou e que existe várias outras pessoas passando por isso também. Então, por que você não pode ser essa pessoa que vai comunicar para outras e vai vender algo para essas pessoas para ajudar elas, certo? O caminho que você percorreu para superar a sua dor pode ser a solução de várias outras pessoas e não tem por que você não desenvolver aí talvez um infoproduto, ou uma consultoria, uma mentoria, onde você possa ajudar mais pessoas e, claro, você também ser remunerado por isso, que é você vender o conhecimento que você tem. com dinheiro com algum tipo de habilidade de alta renda também deveriam ter um negócio de educação. Digo, imagine que você criou um curso vendido por $100. Tudo que você precisa fazer é vender esse curso 100 vezes em um mês e você atingirá $10.000 por mês. O melhor é que você só precisa fazer isso uma vez e depois pode vendê-lo várias e várias vezes, recuperando sua liberdade e seu tempo. Produtos educacionais não precisam ser apenas cursos online. Você também pode criar sites exclusivos para membros, podcasts por assinatura, comunidades, treinamentos personalizados e muito mais. Esses tipos de negócios são extremamente econômicos de serem lançados. Eles também têm a vantagem de serem extremamente escalonáveis, pois geram receita previsível e recorrente. E a receita recorrente é o santo grau no mundo dos negócios. Digo, há uma razão pela qual tudo está virando assinatura hoje em dia. Se você sabe quanto dinheiro está entrando todo mês, você tem a confiança necessária para expandir seus negócios e, eventualmente, contratar pessoas sem se preocupar muito com o seu fluxo de caixa. Conheço várias pessoas que ganham milhões com esse modelo de negócios, tudo de seus notebooks. Sei que pode parecer muito complicado, mas basta se inscrever em uma plataforma completa como a Kajabi e ela cuidará de toda a parte comercial para que você possa se... E aqui ele vai fazer mais uma publi, e aí a coisa que eu vejo que é interessante também, que a maioria das pessoas talvez não perceba, que a partir do momento que você tem audiência, você consegue monetizar de várias formas. Aqui, por exemplo, já é a segunda publi que ele faz dentro de um vídeo, e você vê que
é algo natural, ele está falando de algo que vai ajudar com o assunto que ele está falando do vídeo e não está forçando nada, ele só está falando para a pessoa, olha, existe isso aqui que é muito interessante, vou deixar o link aqui abaixo, você conhece, ou seja, existem várias formas de você monetizar e, é claro, a partir do momento que você tem uma audiência. E como que você vai construir essa audiência? É lógico que é através da geração de conteúdo. E os 3 passos que ele passou ali, que basicamente é o quê? Você consumir, aplicar e depois você transmitir esse conhecimento para outras pessoas, né? A partir do momento que você tem ali a busca pelo conhecimento, você está lendo um livro, por exemplo, você leu o livro, você adquiriu conhecimento. O que que você vai fazer o próximo passo? Você vai aplicar os conhecimentos desse livro da sua vida. E depois você vai fazer o quê? Você vai passar isso para outras pessoas, seja através de um vídeo, seja através de um carrossel no Instagram. Você vai, por exemplo, gerar um vídeo ali falando, olha, eu li o livro tal, ele me ajudou com isso, isso e aquilo, e vai transmitir para outras pessoas. A partir do momento que você começa a fazer isso com mais frequência, o que que vai acontecer? Você vai conseguir trazer audiências, pessoas te escutando, pessoas querendo ouvir a sua opinião, ver o que que você tem para falar e depois você vai ter uma forma aí de quê? Criar os seus infoprodutos, suas mentorias, algum serviço que você possa ajudar o tipo de audiência né, que você captou. É basicamente isso que eu vi no vídeo aqui, são esses 3 passos, às vezes pode parecer 3 passos simples, mas é o simples que a gente ignora e não faz. É totalmente possível, seguindo isso aqui, a partir do momento que você começar a consumir algo específico, seja uma edição de vídeo, seja um design, seja gestão de tráfego, você vai aplicar isso de alguma forma e essa aplicação ela pode ser tanto na prestação de serviço ou quanto algo para você mesmo e depois você vai transmitir o seu conhecimento. São 3 etapas aí que é totalmente possível, todo dia tem pessoas fazendo isso, todo dia tem pessoas querendo começar a fazer isso. Eu sou um exemplo disso. Eu passei pelo momento que eu consumi muito, depois eu comecei a aplicar e a minha aplicação foi prestando serviço. Isso já foi o suficiente para poder largar a CLT e viver no mercado digital. E o próximo passo agora que eu estou seguindo é transmitindo conhecimento para outras pessoas e, claro, de alguma forma poder monetizar esse conhecimento que eu tenho, ajudando outras pessoas, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou deixar o link aqui do vídeo original, depois você acompanha lá, vale muito a pena, o canal é o Mark, né? Ele faz bastante vídeos sobre finança, mas ele fala vídeos também, ele faz aí vídeos sobre marketing, sobre estratégias de negócio, vale muito a pena dar uma olhada no canal dele lá. Beleza? Se fez sentido para você esse vídeo, faz a sua inscrição no canal aí, deixa uma curtida, deixa aqui nos comentários também o que que você concorda, o que que você não concorda, que eu vou estar trazendo mais conteúdos aqui para a gente ir debatendo sobre essas coisas aí que vai agregar tanto para a minha vida e para a sua vida. Beleza? Até os próximos vídeos.